Para que os alunos possam ser críticos, para que os alunos possam opinar, para que eles possam defender o seu ponto de vista, é importante que eles tenham o conceito. Então, esse vídeo é o resultado de um projeto desenvolvido com eles, alunos do 8º ano da Escola Planeta Terra, de um estreitamento maior acerca das nomenclaturas políticas, acerca do que permeia a política. Então, alguns conceitos básicos, mas que são de suma importância para que depois eles se ampliem e aí os alunos consigam olhar as notícias, o que acontece à sua volta, de maneira mais ampla. Eu não gosto de política. Política não se discute. Ah, esse troço não tem nada a ver com minha vida. Será? Você sabia que as decisões tomadas pelos políticos interferem na sua vida, na vida de seus familiares, na vida de sua comunidade? Você sabia que quando você elege um político, você está contratando um funcionário para administrar a sua cidade, o seu estado e o seu país? Enfim, a política faz parte do nosso dia a dia, sim. E outra, se você não se interessar por política, alguém vai se interessar no seu lugar. Aí tomarão decisões por conta da sua missão. Afinal, quem não pensa é pensado. Não podemos deixar que pense por nós. Para isso é importante para nossa formação de cidadãos, como saber sobre as coisas que nos cercam e cercam o nosso destino e a nossa vida. Por exemplo, a política. Vamos lá! Bom, tudo que vamos falar aqui gira em torno de um conjunto de leis e regras que regem a sociedade. Estamos falando de Constituição Federal. Muito bem. Essa Constituição rege o funcionamento da República Federativa do Brasil. Apesar de terem raízes distintas e não serem na sua essência a mesma coisa, temos aqui no Brasil a República como algo próximo da democracia. A República, como sendo uma forma de organização do poder, prevê que o governo seja exercido por uma pessoa que periodicamente é substituída por outra, ou seja, uma alternância de poder. Outra coisa importante é que na República o povo pode eleger a pessoa que estará no poder. Outro dado é que na República o governante precisa prestar contas de seus atos. Assim, a res pública, ou seja, a coisa do povo, diz que o povo não é só uma multidão, mas uma multidão congregada por leis e que tem por objetivo um interesse em comum. Portanto, os homens públicos devem pautar o seu comportamento de acordo com os interesses públicos e não com os seus interesses pessoais. E mesmo sendo, na sua origem, o Brasil uma república aristocrática, sabemos que quanto mais conhecimento tivermos, menos manipulados nós seremos. Até porque, no Brasil, além de sermos uma república, com tripartição dos poderes, vivemos um Estado democrático. Assim, escolhemos diretamente nosso representante por meio do voto. Assim, o povo precisa fazer parte dessa dinâmica social. E o processo de mudança de ponto de vista sobre a política no Brasil, principalmente nós, jovens. Com isso, teremos cada vez mais vocalização e expressões do nosso descontentamento com a maneira com qual os governantes cuidam das coisas do povo. Voltando. Como dito, nosso país se chama República Federativa do Brasil. Então, nosso território é dividido em subterritórios, que têm, pela lógica federativa, certa autonomia. E por que federativa? Federação significa um sistema de organização político composto por diversas entidades territoriais autônomas, dotadas de governo próprio, mas todas estão submetidas à Constituição. Bom, temos nessa República Federativa do Brasil 3 esferas de poder. A União e os estados e os municípios. E também temos os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E para que servem esses 3 poderes nessas 3 esferas de poder? E quem é quem nisso tudo? Bom, temos no Poder Executivo, que na esfera federal encontra-se o Presidente da República, na esfera estadual os governadores e na esfera municipal os prefeitos. Temos o Poder Legislativo, que na esfera federal encontra-se os deputados federais e os senadores. Na esfera estadual, os deputados estaduais e na esfera municipal, os vereadores. E também temos o Poder Judiciário. Na esfera federal temos o STF, Supremo Tribunal Federal, e na esfera estadual temos o STE, Supremo Tribunal Estadual. Muito bem, o Legislativo
legislativo faz as leis, mesmo que a iniciativa não seja sua. Um exemplo. Eu escolho o prefeito. Aí o grupo do executivo municipal, prefeitos e secretários, elabora o orçamento anual e envia para a Câmara Municipal, onde ficam os vereadores, como uma proposta de lei orçamentária. Esses vereadores se debruçam sobre essa proposta orçamentária e têm até o fim do ano para aprovar o que será o orçamento do ano seguinte. Então, vejamos. Quem em tese tomou a iniciativa de legislar? O executivo. Mas quem decide, muda, opina, altera e vota? O legislativo. Assim, o legislativo legisla e fiscaliza o executivo. O executivo executa aquilo que foi legislado e tem autonomia para a execução de políticas públicas. O judiciário julga. Ele julga em todas as desavenças e o questionamento a relação a todos esses conjuntos de regras. Bom, vamos tratar do poder executivo. O poder executivo, ele não cria as leis. Ele pode propor leis para o poder legislativo. Vamos começar pelo poder executivo na esfera federal. Temos como chefe do executivo o presidente e o vice-presidente, que são eleitos e escolhem seus secretários de Estado, mais conhecidos como ministros. Os ministros fazem parte do poder executivo. O presidente da República nomeia pessoas de sua confiança para comandarem as mais diversas pastas, como, por exemplo, saúde, educação, economia, entre outros. Os ministros são responsáveis por ditar os rumos estratégicos dos assuntos pelos quais são designados pelo presidente. Eles, os ministros, também assessoram o presidente e supervisionam os órgãos e entidades de sua área. Aí saca só, o presidente vai definir quantos ministérios vai ter no seu governo. Função do presidente. Ele faz a chefia de governo e chefia de Estado. Enquanto chefe de Estado, representa o país no exterior. Quando estas duas funções são representadas por uma pessoa só, é o sistema presidencialista, que é o que temos no Brasil. Se essas funções forem divididas, aí o sistema é parlamentarista, como por exemplo na Inglaterra. O presidente se compromete a manter, defender e cumprir a Constituição Federal. Apesar na teoria se concentrar em colocar em prática as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, a nossa Constituição permite que o presidente adote o MP, a medida provisória, quando for urgente, propor emendas à própria Constituição, fazer projetos de leis, além de rejeitar ou sancionar propostas aprovadas pelo Legislativo. Também é a função do presidente: executar o orçamento formulado em conjunto com o Congresso Nacional, administrar e aplicar recursos do país de acordo com os projetos propostos nas eleições, comandar as Forças Armadas, nomear os ministros, sancionar, promulgar e tornar públicas as leis, manter relações com outros países. Agora sobre o poder executivo na esfera estadual. Quem é? Muito bem, governador. O governador define o orçamento do Estado, é o porta-voz do Estado diante do governo federal, o administrador do sistema prisional. Ele também pode sancionar ou vetar as leis criadas pelos deputados estaduais. Na esfera estadual, o chefe máximo é o governador, mas a única verba que vai diretamente para cada estado vem dos impostos estatais. Ele também nomeia secretários e presidentes que vêm de empresas estatais. Ele também executa o orçamento estadual, formulado em conjunto com os deputados estaduais, propõe e sanciona as leis votadas na Assembleia Legislativa. Vale lembrar que o governador e vice também são contratados pela população para administrar o nosso estado. Agora, vamos aos executivos dos municípios. Estamos falando dos prefeitos e seus vices, eleitos pelo povo, mas que escolhem e definem todos os seus secretários. O prefeito funciona como articulador na busca de recursos junto ao governo federal e estadual. O prefeito é o chefe do executivo municipal, responsável pela gestão da cidade. É quem distribui recursos e cuida das políticas públicas em diversas áreas. Iluminação, limpeza pública, transporte urbano, saúde, educação infantil, ensino fundamental e guarda municipal e etc. Funciona como articulador na busca de recursos junto ao governo estadual e federal.
Assim, o prefeito, administrador do município, determina o orçamento e realiza obras. O prefeito é o porta-voz dos interesses da população. O prefeito apresenta projetos de lei à Câmara Municipal, sanciona, promulga, faz publicar e vetar as leis. Agora, vamos ao Poder Legislativo. No plano municipal, Câmara dos Vereadores, são de 9 a 55 por cidade. É lá na Câmara dos Vereadores que eles fiscalizam o executivo e assim ele vira o legislador do município e o fiscalizador do executivo. Como o prefeito faz a imensa maioria de projetos de lei, os vereadores devem estar preparados para apreciar, vetar, aprimorar. Ele, o vereador, também leva ao prefeito as reivindicações de cada comunidade. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do executivo, como a realização de obras, compra de material e equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento de merenda escolar, entre outros. Ele fiscaliza as contas da prefeitura, observando se as obras não estão superfaturadas e se os hospitais, escolas e outros serviços estão servindo de verdade à população. É a Câmara Municipal que aprova ou rejeita os projetos criados pelo prefeito. Temos quase 60 mil vereadores no Brasil, distribuídos nos 5.568 municípios. Os vereadores também são eleitos por nós, ou seja, nós contratamos para representar as nossas demandas, as necessidades dos cidadãos. O vereador, portanto, canaliza as necessidades e insatisfações do povo. No plano estadual, temos as assembleias legislativas, onde ficam os deputados estaduais. São no mínimo de 24 e no máximo 94 no estado. Esses deputados são contratados por nós, votados. Eles precisam criar leis que atingem todo o estado. Eles, os deputados estaduais, também cuidam da fiscalização dos atos do governador, se está pegando dinheiro corretamente, se está cumprindo as leis que os deputados elaboram e também tem a função de levar ao governador os interesses da sociedade. E por fim, na esfera legislativa, temos o âmbito federal e o regime bicameral do legislativo. Por que bicameral? Porque existem duas casas que representam coisas diferentes. O Senado representa os estados e a Câmara dos Deputados representa a população dos estados. 3 senadores por estado, no total de 81 e 513 deputados, de acordo com o número de cidadãos por estado. Estes são responsáveis pela criação de leis que repercutem todo o território nacional. Eles também fiscalizam o presidente da República. Também cabe aos deputados federais e senadores intermediar as demandas e reivindicações dos estados no nível nacional. E quais são as diferenças entre deputados federais e senadores? Bom, a junção do Senado Federal e a Câmara dos Deputados é denominada Congresso Nacional. Além de fazer e criar leis, a Câmara dos Deputados também funciona como um órgão fiscalizador do Executivo. Outra função dos deputados é a manutenção do presidente da República no poder, ou seja, a Câmara é responsável por autorizar a abertura do processo do impeachment. Mas quem julga efetivamente o presidente é o Senado Federal. Além de legislarem junto com a Câmara, os senadores são responsáveis por aprovar a escolha dos ministros do STF, do presidente, do Banco Central, avaliar o sistema tributário nacional, entre outros. E como essas duas casas funcionam juntas? As leis, em sua maioria, são votadas separadamente, mas algumas são votadas em conjunto. Por exemplo, o Orçamento Geral da União, ou seja, a divisão de gastos de cada área, saúde, educação, segurança, etc. Vale reforçar que os deputados são representantes do povo e os senadores são representantes dos estados. Além disso, as duas casas podem criar um conjunto de CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, onde investigam casos específicos de irregularidades no governo. Estes também são eleitos pelo povo, ou seja, contratados pelo povo para representar-nos. E o Poder Judiciário? Bom, vamos entender essa organização judiciária que temos no Brasil? Então, como se divide o Poder Judiciário? Então nós temos 5 justiças no Brasil. A primeira delas, que é classificada como justiça comum, é a justiça estadual. É a justiça onde têm os fóruns das nossas cidades, onde tramitam divórcios, sistemas de adoção, falências, crimes,
comuns, como roubo, furto, assassinato, além de ser responsável por investigar os casos de corrupção dos prefeitos e vereadores. Também classificada como Justiça Comum, nós temos a Justiça Federal. Ela é responsável por julgar todas as ações que envolvam a União. Então, tudo o que envolve o Brasil tramita na Justiça Federal. Por exemplo, questões relativas no INSS, Imposto de Renda, é também na Justiça Federal, que tramita os processos de corrupção dos órgãos federais, como por exemplo o processo da Lava Jato. Saindo das chamadas justiças comuns, temos as justiças especializadas. A primeira delas é a Justiça do Trabalho, que julga os conflitos entre trabalhadores e seus empregadores. Também temos a Justiça Eleitoral, que é responsável por fiscalizar e julgar as questões relacionadas aos processos de eleição no Brasil. E temos a Justiça Militar, que julga nos processos relacionados à conduta dos militares. Todas essas justiças possuem um segundo grau, segunda instância, que é chamado de segundo grau da jurisdição. Significa que, além de serem julgadas pelo juiz em primeira instância, elas têm o direito de recorrer para que os seus julgamentos sejam apreciados por uma instância superior. No primeiro grau, os magistrados que atuam nelas são conhecidos como juízes. Então, na segunda instância, na Justiça Estadual, nós temos o TJ, Tribunal de Justiça. Na Justiça Federal, nós temos o TRF, Tribunais Regionais Federais. Na Justiça do Trabalho, nós temos o TRT, Tribunais Regionais do Trabalho. Na Justiça Eleitoral, nós temos o TRE, Tribunais Regionais Eleitorais. E na Justiça Militar, na segunda instância, temos o TJM, Tribunais de Justiça Militar. Todos os juízes que compõem a primeira instância são juízes de carreira, ou seja, prestaram concursos, um dos mais difíceis que tem. Já os tribunais de justiça incorporam membros do Ministério Público e membros da OAB. Mas como dito, temos um terceiro grau de instância, um terceiro grau de jurisdição. Na Justiça Militar, temos o STM, Supremo Tribunal Militar. Na Justiça Eleitoral, temos o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na Justiça do Trabalho, temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Para as duas justiças comuns, a federal e a estadual, nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Para as questões subirem de primeira a segunda instância, é fácil. Basta apenas cumprir algumas coisas como taxas e prazos. Depois, você vai ter seu julgamento apreciado pelo Tribunal da Justiça. Para as questões subirem da segunda para a terceira instância, ou seja, dos tribunais de justiça para os tribunais superiores, ou para o STF, já é mais complicado. Os ministros que compõem os tribunais superiores, incluindo o STF, são indicados pelo presidente da República e seu nome é homologado após uma sabatina no Senado Federal. O STF é composto por 11 ministros. Ou seja, quem decide a composição dos tribunais superiores do Brasil é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, no âmbito federal temos o STF, Supremo Tribunal Federal, instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. Tem a função de guardiã da Constituição. No âmbito estadual, temos os tribunais estaduais e os desembargadores. Todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem funcionar de maneira harmoniosa. Deveriam, ao menos. Um depende do outro, um fiscaliza o outro. Há três para que nenhum se sobreponha ao outro e também para preservar a democracia no país. Descentralizando o poder, a gente consegue um país mais igualitário, mais justo e mais democrático também. Assim, o Legislativo cria as leis, o Executivo coloca elas em prática e o Judiciário cobra o cumprimento delas. O assunto se esgota por aqui? Claro que não. Mas se ele lhe provocou vontade de saber mais, ele já cumpriu com seu papel. Até a próxima!